Bem-vindos ao Bekim Balachá 6, Shiur número 63. A gente está no Siman 160, Siman Kuf Samech, hoje das Alachot 36 até a Alachá 40. Quem tem o livro, a gente está na página 155, 155, então Alachá 36. A gente está falando agora, até aqui, sobre como tem que ser a água para fazer Netilat Yadayim. Agora a gente vai entrar na lei de qual é a quantidade de água mínima para a pessoa poder fazer Netilat Yadayim. E aí nossos sábios instituíram que para a pessoa poder fazer Netilat Yadayim, ele precisa ter a quantidade de Revit Alog, que normalmente as pessoas chamam isso de Revit. Revit Alog é um quarto de um log, e então, aí, quer dizer, isso é o Shiur Revit, que o tempo todo aparece na Halakha. Quanto isso é em ml? É 81 ml, 81 centímetros cúbicos. Então, isso é a quantidade de água mínima para a pessoa poder fazer Netilat Yadayim. Então, essa é a medida, Revita logo 81. Tem outras opiniões que falam 86,4, mas de 81 para 86 está praticamente na mesma. Então, essa é a medida de Revit, e isso é a quantidade mínima para poder fazer Netilat Yadayim. E tanto faz se a pessoa vai fazer Netilat Yadayim as duas mãos de uma vez, ou uma mão de cada vez, no utensílio precisa ter Revit. O motivo que nossos sábios instituíram que precisa ter Revit, então está escrito nos Poskim, assim o Nachalat Tzvi e o Eliar Abba trazem, o Kaf HaChaim cita ambos, é que na Gemara traz que Revit é a quantidade de mínima de água que é considerado um mikve para utensílios muito pequenos, uma agulha, etc. Então precisa ter pelo menos Revit de água. Assim eles trazem que é a Halakha de Moshe Sinai. Por isso quando tem Revit de uma vez ele não pega a tumá, mas porque é considerado um mikve para algumas coisas. Isso é Mideoraita. É verdade que Miderabanan Chachamim Tiknu que faça para o mikve seja maior, a mesma quantidade de água que para um ser humano, mas já que Mideoraita Revita um mikve, então Chamim instituíram quando a pessoa vai purificar as mãos, pelo menos precisa ter Revit de água colocado no mesmo lugar. E agora, essa é a quantidade mínima. A gente já falou atrás que o ideal é que a pessoa faça Netilat Yadayim com abundância, quer dizer que ele use água, não precisa fazer na quantidade mínima, que toda pessoa que faz Netilat Yadayim usando água com abundância, a Kadosh Baruch Hu manda para ele a abundância. Então, se ele puder fazer Netilat Yadayim com mais água, melhor, mas a quantidade mínima é Revit. E aí isso não é, agora avançando para a Halakha 37, isso não é a quantidade para a Netilá em si, e sim é a quantidade de água que tem que ser num copo. Quer dizer o quê? Que se a pessoa, esse Revit tem que estar inteiro dentro do mesmo utensílio. Se a pessoa, digamos, tem 2 copos de 50 ml cada um, enche eles de água, e alguém vai lá e joga os dois em cima da mão dele de uma vez, isso não adianta para Netilat Yadayim. E quer dizer, mesmo se a pessoa pegou um copinho de café, de 50 ml, foi lá, encheu, jogou, encheu, jogou, encheu, jogou, encheu, jogou. No fim ele jogou 300 ml na mão, porque ele jogou 6 vezes. Mas ele falou, já que o copo tinha menos que Revit, ele falou, o Revit precisa estar inteiro junto de uma vez. Mesmo que ele pegou 2 copinhos, somando os dois, dá 100 ml, e alguém foi lá e jogou os dois em cima da mão dele de uma vez, mesmo assim isso não serve, porque o Revit precisa estar inteiro de uma vez. Então, isso é a Halakha 37. A gente segue, agora avança um pouquinho mais, a Halakha 38. Se ele tinha um copo, digamos que tinha um copo grande, ele não estava cheio até o final, quer dizer, grande, um copo maior do que Revit, ele não estava cheio até o final, tinha menos do que Revit. E ele foi lá por engano e acabou jogando água nas mãos dele. Então agora não adianta ele só simplesmente completar mais água e jogar nas mãos, porque as mãos ficam temeot. O que ele precisa fazer é secar a mão
da água tmeá que está ali, e aí depois fazer netilat yadayim dessa maneira. E aí, por isso, ele traz aqui que o Ben Ish Chai fala que as pessoas precisam tomar cuidado, que muitas vezes o copo é um pouco maior, mas ele não está tão cheio assim, e a pessoa está distraído e acaba não fazendo Netilat Yadayim como se deve, e por isso ele acaba errando, joga ali e etc. Então ele precisa tomar cuidado para que na mão, para que ele sempre tenha pelo menos revit no copo na hora que ele vai jogar na mão. E aqui, hoje em dia, talvez a gente tenha muita abundância de água, não era igual antigamente, que as pessoas iam buscar no poço e gastavam, etc. As pessoas economizavam muito mais na água. Apesar de que o Ben Ish Chai traz que esse é um erro comum, hoje em dia é difícil. Ele falou assim, mesmo um copinho descartável, tem 180 ml, já é praticamente 2 ervit. Então, difícil ter menos que isso num copo que a pessoa vai jogar, não. Ainda mais as canecas de Netilat Yadayim, que tem ali, sei lá, 800 ml, 1 litro. Essas canecas cabem muita água, então é difícil ter menos que revit, é pouco comum que isso venha a acontecer. Mas a pessoa precisa ficar de olho e ver para acontecer de estar certinho, como a gente falou, a quantidade que precisa ter para Netilat Yadayim é esse shiur de Revi'it. Agora segue a Halakha 39. A Halakha 39 fala, mesmo que ele não vai lavar as duas mãos, ele vai lavar uma mão só, não fala, olha, Revi'it é para lavar duas mãos, ele vai lavar uma mão só, é suficiente, menos que Revi'it. O que quer dizer ele vai lavar uma mão só? Digamos que uma mão dele já está na teorá. E aí, quer dizer, ele só precisa fazer netilah em uma das mãos. Ou digamos que uma mão mergulhou no mikve, a outra mão vai fazer netilah. Então ele falou, não vai lá, olha, para duas mãos, revit, para uma mão. Ele falou, não, para purificar precisa vir de um copo que contém revit, ele precisa do revit. Então, mesmo ele não pode usar menos do que a quantidade de revit, mesmo que ele está fazendo isso só para uma mão. Quer dizer, aqui, como a gente falou, o revit é baseado no shiur mínimo de mikve, que é um mikve que pela Torá era kasher para utensílios pequenos, agulhas, etc. Então, ele precisa pelo menos de revit. Então, esse é o 39. Halakha 40. Fala aqui o revit que Chachamim falaram, 81 ml, é válido tanto se ele é grande ou se ele é pequeno. Assim é a linguagem do Shulchan Aruch. Mishnah Berurah atrás, o que quer dizer grande ou pequeno? Ou se ele é uma pessoa com mãos grandes ou com mãos pequenas. Uma pessoa alta, uma pessoa baixa, quer dizer, independentemente de qual é o tamanho da mão dele, o shiur de revit é o mesmo, 81 ml. Agora, o Mishnah Berurah explica que quando o Shulchan Aruch fala grande e pequeno, ele está falando pelo tamanho da pessoa. O Kaf HaChaim pergunta para o Mishnah Berurah, para que o Shulchan Aruch precisa ensinar a gente que tanto faz essa pessoa grande ou pequena? Ele já falou que tanto faz se é uma mão ou duas mãos. E aí, quer dizer, mesmo que ele vai fazer uma mão só, ele precisa de revit. Então eu já sei que pela diferença de tamanho de mão, não altera a halakha e de qualquer maneira ele precisa usar revit. Então se eu já sei que de qualquer maneira ele precisa usar revit, fala o Kaf HaChaim, para que o Shulchan Aruch precisa falar pessoa grande, pessoa pequena? Óbvio que é assim. Então por isso fala o Kaf HaChaim, quando o Shulchan Aruch fala grande ou pequeno, ele está falando que, do mesmo jeito que um adulto, quer dizer, uma pessoa maior de bar mitzvah, ou bat mitzvah, precisa usar um revit, e a gente não facilita com menos do que isso, assim também se é uma criança menor de bar mitzvah, e que ele está fazendo netilat yadayim por chinuch, que também falaram que a gente já tem que acostumar ele a fazer as mitzvot, ele tem obrigação de usar um revit inteiro. E aí, quer dizer, mesmo que é uma criança, mãozinha pequena, e etc., e ele não tem bar mitzvah, bat mitzvah, ele é menor de idade,
mesmo assim ele precisa fazer Netilat Yadayim da mesma maneira que o adulto, quer dizer, usando o Revi'it, que está inteiro dentro do mesmo copo, com todos os halachot que a gente falou até agora. Então, isso que o Shulchan Aruch veio falar. E, apesar de todos os argumentos, quer dizer, a gente tem duas explicações. O Kaf HaChaim concorda que pessoa grande e pessoa pequena precisa usar, o Mishnah Berurah concorda que adulto e criança precisa usar, mas apesar de todos os seus argumentos, a maioria dos Achronim entendeu o Shulchan Aruch conforme o Mishnah Berurah, e que o Hidush do Shulchan Aruch é falar que a gente não faz diferença entre pessoas com mãos maiores e pessoas com mãos pequenas. Ambos têm que fazer Netilat Yadayim com Revi'it. Mas, bom, isso, toda a discussão entre eles acaba não tendo diferença na halakha. Então, fica tanto pessoa grande como pessoa pequena, tanto, etc. Precisa ter 81 ml dentro de um copo e a pessoa precisa usar esse para lavar as mãos ou a mão. Então, bom, hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém. Chazak Baruch para todos.